Boa noite, meus irmãos. Estou surda. Boa noite, meus irmãos. Todo mundo acordado. Sejam bem-vindos ao Centro Espírita João Evangelista. Vocês que são nossos frequentadores assíduos, os que estão vindo pela primeira vez à nossa casa, nossos trabalhadores presentes na noite de hoje, sintam-se abraçados, envolvidos por essa espiritualidade de luz que nesse momento já se encontra nesse salão nos abençoando. Então, para iniciar, nós temos duas musiquinhas para que a gente possa entrar no clima, esquecer dos problemas lá fora, para ficar mais receptivo com as coisas que a gente pode ouvir da espiritualidade, aqueles conselhos, aquele cochicho íntimo. E depois disso, vamos desligar os nossos celulares, porque até a luzinha da tela atrapalha a nossa comunicação. Então, vou pedir ao companheiro Carlos para colocar a música. Todos podem cantar para esse harmonizando. Estou só, sentindo-me cansada, preocupações perturbam meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Este momento soltar a voz. Estou só, sentindo-me cansada, preocupações perturbam meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar.
boa noite de novo. Agora mais tranquilos, mais serenos. Vamos fechar nossos olhos e nos prepararmos para a nossa prece. Pode acender aí, amiga. Amiga, pode acender a luz. Antes nós temos que ler a página. Fiquei tão empolgada com a música que esqueci das minhas diretrizes. Então, para dar continuidade a esse clima, nós vamos pedir ao companheiro Carlos para ler a página da noite. Boa noite. Eles sabem. Quantos percebes designados diante da grande provação, evidenciando uma força moral que desconheces? Sabem o que fizeram. Inconscientemente, sabem que, no pretérito, praticaram os mais inconsequentes desmandos. Por isto, conservam-se calmos no que, na maioria das vezes, te induziria ao desequilíbrio. Eles sabem que se encontram no doloroso processo de reajuste. Sabem que, ao fim da tormenta que atravessam, terão a consciência pacificada. Sobretudo, sabem que o que fardo algum pesa excessivamente nos ombros de quem seja. E porque sabem de tudo, ainda conseguem esquecer-se no bem dos semelhantes, réprobos da justiça divina, que passam a ser admirados na condição de anjos pregados à cruz da aflição humana. Do livro Vigiar e Orai, Ricardo Batelli e Irmão José. Obrigado, companheiro. Companheira Aparecida. E agora, meus irmãos, vamos fechar nossos olhos e levar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai Celestial, esse Pai de infinito amor e misericórdia por todos nós, para demonstrar nossa gratidão por estarmos aqui nessa noite, reunidos em nome do Cristo. Que o Mestre Jesus possa envolver a cada um de nós nesse momento, para que possamos, Senhor, falar sobre as nossas dúvidas, nossas queixas, questionamentos, e busquemos, através dos benfeitores espirituais, as soluções de que tanto precisamos para o nosso equilíbrio, para exercer nossa paciência, para que possamos alcançar de alguma maneira o progresso evolutivo da nossa existência. Mestre Jesus, amado Mestre de todas as horas, que essa noite seja abençoada, Senhor, que Deus, mensageiros de luz, possam estar presentes nos nossos trabalhos da noite, nos nossos estudos, que serão apresentados pelas companheiras Vanessa e Eliana, que elas sejam intuídas, Mestre, pelos benfeitores espirituais, para que possam passar sua mensagem, para que todos nós possamos, ao sair daqui, com mais esperança e com mais conhecimento. Envolva os companheiros no trabalho do passe, que sejamos, Senhor, abençoados com a Tua paz. Fica conosco hoje, agora e sempre, e que assim seja, com as graças de Deus.
Então, meus irmãos, o nosso estudo da noite é sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. São os ensinamentos morais de Jesus. E as nossas companheiras Eliana e Vanessa que vão apresentar. Honrai pai e mãe. Primeiro vai falar a nossa companheira Eliana. Boa noite. Boa noite. Bom, então, o nosso estudo de hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente vai falar sobre os mandamentos da lei de Deus, que é honrai a vosso pai e a vossa mãe. Esse é um deles. Sabeis os mandamentos, já como é o começo do nosso estudo. Não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Está lá no Evangelho de Marcos 10, 19, no Evangelho de Lucas 18, 20 e no Evangelho de Mateus 19, 18 e 19. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viver de longo tempo na terra que o Senhor vos dará. Isso faz parte do decálogo, que são referentes aos nossos 10 mandamentos. Aí a gente vai falar um pouquinho de piedade filial, que nós temos que ter com os nossos pais, né? Porque eles nos acolhem desde bem antes da gente nascer, vai nos ajudando, vai nos educando, e a gente tem que agradecer muito a eles em função disso. O mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, é um colorário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quis Deus mostrar, por essa forma, que ao amor se deve juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir cumprir-se com eles de modo ainda mais rigoroso relativamente ao próximo em geral. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem às vezes de pai e de mãe, porque elas adotam, né? Então, além de ser, elas adotam como filho aqueles que não foram gerados por elas, as quais tanto maior mérito têm, quanto menos obrigatório é para elas o devotamento. Deus pune sempre com rigor toda violação desse mandamento. Honrar a vosso pai e a vossa mãe não consiste apenas em respeitá-lo, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidado, como eles fizeram conosco na infância, sobretudo para com os pais sem recursos. A isso a gente tem que ajudar de todas as formas, da melhor forma que a gente pode, fazer o melhor que a gente possa. Isso demonstra a verdadeira piedade filial. Obedece a esse mandamento os que julgam fazer grande coisa porque dão a seus pais o estritamente necessário para não morrerem de fome, enquanto eles de nada se privaram, atirando-os para cômodos mais... Acontece isso, né? Para os cômodos mais longe, mais distantes da casa, mais isolados, e para não nos deixar na rua, reservando para si o que há de melhor, de mais confortável. Ainda bem quando não o fazem de má vontade, que muito acontece isso, né? E não os obrigam a comprar caro, porque lhes resta viver descarregando-lhe sobre eles o peso do governo da casa. Será então aos pais velhos e fracos que cabe servir a filhos jovens e fortes? Ter-lhes servir os filhos, ter a mãe vendido leite materno quando amamentava, contou porventura suas vigílias quando eles estavam doentes, os passos que deram para lhes obter
o que eles necessitavam? Não. Os filhos não devem aos seus pais pobres só o estritamente necessário. Devem-lhes também, na medida do que puderam, os pequenos nada supérfluos, as solicitudes, os cuidados amáveis, que são apenas o juro do que a gente recebeu deles. Pagamento de uma dívida sagrada. Unicamente essa é a piedade filial, grata a Deus. Ai daquele que ouvida o que deve aos que ampararam em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para lhes garantir o bem-estar. Ai do ingrato será punido com a ingratidão e o abandono, do mesmo jeito que fez, né? Com aqueles a gente tanto precisou deles e às vezes os filhos abandonam, jogam nos asilos e por aí, né? Então será feito, então eles vão sofrer a ingratidão e o abandono que fizeram lá atrás. Será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes já na existência atual, mas com certeza noutra, em que sofrerá o que houver feito aos outros. A lei da caridade manda se pague o mal com o bem, se seja indulgente para com as imperfeições de outrem, se não diga mal do próximo, se lhes esqueçam e perdoe os agravos, se ame até os inimigos. Quão maiores não há de ser essas obrigações, tratando-se de filhos para com seus pais. A falta de caridade se junta à ingratidão. Disse Deus: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vos dará. Porque prometeu ele, como recompensa, a vida na terra e não a vida celeste. Explicação se encontra nestas palavras, que Deus vos dará, as quais, suprimidas na moderna fórmula do Decálogo, dos 10 Mandamentos, lhes altera o sentido. Para compreendermos aqueles dizeres, temos que nos reportar à situação e às ideias dos hebreus naquela época. Eles ainda nada sabiam da vida futura, da vida depois do que a gente deixa o corpo, né? Não lhes indo mais que a visão corpórea, só a visão do corpo mesmo. Fala-lhes Deus, então, numa linguagem que lhes estava mais ao alcance, e como se dirigisse a crianças, põe-lhes em perspectiva o que os pode satisfazer. A terra que Deus lhes dará é a terra da promissão, objetivo das suas aspirações. Deus lhe diz que viverão nela longo tempo, isto é, que a possuirão por longo tempo, se observarem seus mandamentos. Com a chegada de Jesus, quando Jesus veio conviver entre nós, eles já tinham mais desenvolvido as suas ideias. Chegada a ocasião de receberem alimentação menos grosseira, o mesmo Jesus os inicia na vida espiritual, dizendo: meu reino não é deste mundo, lá e não na terra, é que recebereis a recompensa das vossas boas obras, que é daquilo de bom que a gente faz, ou de ruim, né? A estas palavras, a terra prometida deixa de ser material, transformando-se numa pátria celeste. Por isso, quando os chama a observância daqueles mandamentos, honrai a vosso pai e a vossa mãe, já não é a terra que lhes promete, e sim o céu. Quem é a minha mãe e quem é meu irmão? Eles são meus irmãos. São uma passagem que Jesus está lá reunido com os amigos, né? E chega no recado que a mãe e os irmãos estão à sua espera. Então, tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão que eles nem sequer podiam fazer as suas refeições, não havia tempo para isso. Eu tinha que atender a todas aquelas pessoas, né? Sabendo disso, vieram nossos parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perderam o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se ao lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentava em torno dele, e lhe disseram:
tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhe respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E passando o olhar pelos que estavam sentados ao seu redor, disse: eis minha mãe, o povo que estava ali, e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha mãe e minha irmã, minha irmã e minha mãe. Está em Marcos, capítulo 3, versículos 20, 21 e 35. E Mateus, capítulo 12, 46 a 50. Jesus não se contradizia. Suas doutrinas têm por base, principalmente, a lei de amor e de caridade. As palavras que se lhe atribuíram foram ou mal reproduzidas, ou mal compreendidas, ou não foram palavras dele. É porque, né, Jesus não deixou nada escrito, né? Quem escreveu foram os apóstolos, alguns, né, bem depois que ele já havia partido da terra. Jesus não mostrou indiferença com seus parentes e não negou sua mãe. Seus irmãos não o estimavam, não tinham grande apreço por ele, não entendiam, acho que não entendiam qual era a missão dele, né? Assim como a mãe dele também. Espíritos pouco adiantados, os irmãos deles, não compreendiam a missão, tinham por excêntrico o seu proceder e seus ensinamentos, não os tocavam, tanto que negavam que nenhum deles o seguiu, nem como discípulos, né? nem seguiram os ensinamentos dele. O acolhiam mais como um estranho do que como um irmão. Quando aparecia a família, João diz positivamente que eles não lhes davam crédito, não acreditavam no que ele falava, achavam que era muito fantasioso. Quanto à sua mãe, ninguém ousaria contestar a ternura que ela dedicava. Como toda mãe, né? Maria sempre foi presente na vida de Jesus. Ela não fazia ideia exata da missão do filho. O que nela predominava era a solicitude maternal. O amor que ela tinha por Jesus, como a gente também tem pelos nossos filhos, né? Era sem igual. Jesus em nenhuma ocasião deixou de dar um ensino. Aproveitou, portanto, com a chegada de sua família para precisar a diferença que existe entre a parentela corporal e a parentela espiritual. Os parentes gerados, né, através do corpo, pelo pai e pela nossa mãe, que são a nossa família, e a parentela espiritual, que é a nossa parentela, vamos dizer assim, de certa forma, verdadeira, porque são as afinidades espirituais que a gente tem com tantas outras pessoas que às vezes não é irmão, que às vezes não é mãe, mas a semelhança que a gente tem com eles, a afinidade. Bom, da minha parte, isso aqui agora, a companheira Vanessa, acho que eu fui rápido demais, né? Gente, obrigada e desculpa qualquer coisa. Boa noite a todos, vamos dar continuidade ao estudo da companheira. Meus amigos, nós aprendemos que a família é o núcleo da reencarnação. E reencarnação quer dizer muita coisa, né? Compreende, em especial, nesse nosso mundo de provas e expiações, resgate de débitos, entre outras coisas, né? Nós aprendemos que o planeta Terra é um planeta, é a nossa escola, é o nosso hospital, onde nós reencarnamos, como disse na página, num processo de reajuste, de recuperação, de cura, da nossa persistência no orgulho, na vaidade. E a família como núcleo da reencarnação, nós vamos trabalhar também, muitas vezes, essas questões, conflitos de existências anteriores. Enfim, aqui no livro do Evangelho, começa dizendo assim: os espíritos que encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são, na maioria das vezes, espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores que se traduzem por uma afeição recíproca
época na vida terrena. Mas na frente ele, para complementar, coloca assim: os espíritos, que é a analogia dos gostos, a identidade do progresso moral e a afeição, induzem a reunir-se esses mesmos espíritos em suas migrações terrenas se buscam para se agruparem, como fazem no espaço, originando-se daí as famílias unidas e homogêneas. Mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, que se expressam na Terra por um mútuo antagonismo, a fim de lhes servir de provação. Emmanuel diz assim, através de Chico Xavier, nos diz assim: no plano físico, não nos achamos vinculados com alguém nos laços da consanguinidade sem justa razão de ser. Ou seja, temos aprendizados a serem realizados naquele núcleo familiar. Pessoas se reúnem por afinidades, mas também podem acontecer casos em que as pessoas se reúnem exatamente por conta de conflitos anteriores. Aqui nos diz assim: quando o espírito deixa a Terra, desencarna, no caso, quando o espírito desencarna, nós já aprendemos isso, né? Nós desencarnamos exatamente da maneira que nós estamos, seja com as virtudes que nós desenvolvemos, mas também com as nossas questões aflitivas, seja com rancores, mágoas, frustrações, às vezes ódios, vinganças, e nós continuamos na condição de desencarnados também com essas características, somos os mesmos. E nós temos relatos de muitos casos em que as pessoas perduram, às vezes por muito tempo nessa condição, até que através de um processo longo, em algum momento a dor fica insuportável e, bem, são histórias e histórias, né? E de tempos em tempos, cada um no seu momento se redime diante da sua dor, diante do seu sofrimento. E aqui nos coloca assim: muitos, portanto, se vão cheios de ódios violentos e desejos de vingança não saciados, mas é permitido que alguns dentre eles, mais adiantados do que outros, entrevejam uma partícula da verdade. Reconhecem então as funestas consequências de suas paixões e são induzidos a tomar boas resoluções. Quer dizer, um momento ali, depois do desencarne, determinado momento em que ele começa como eu disse aqui antes, né, se rende no orgulho, se rende na dor, se rende no egoísmo, na vaidade, diante da dor, né? E compreendem que para chegarem a Deus só há uma senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias, não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Então, nós não conseguimos chegar a Deus, né, nos alinhar com a vontade de Deus e nos recuperar e nos curarmos se nós não trabalharmos a nossa mágoa, né, o nosso rancor, enquanto nós não desenvolvemos as virtudes que estão latentes em nós, porque por mais que nós sejamos aqueles que persistem no orgulho ou na vaidade, continua no sustento do egoísmo, nós temos uma capacidade infinita de vencermos, né, de nos auto-vencermos. Então, o irmão desencarnado, mediante esforço extraordinário, tais espíritos conseguem observar aqueles a quem odiaram na terra. Ao vê-los, porém, a animosidade desperta no íntimo de cada um. Revoltam-se à ideia de perdoar, e ainda mais a de abdicarem de si mesmos, quer dizer, do seu orgulho, da sua vaidade, da ferida que está ali,
que foi feita em determinado momento de alguma existência. E não só erram conosco, né, mas nós também erramos com o próximo. O erro é recíproco. Principalmente a de amarem os que talvez lhe tenham destruído a fortuna, a honra, a família. Entretanto, o coração desses infelizes está abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se predomina a boa resolução, oram a Deus, imploram aos espíritos bons que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Finalmente, após anos de meditações e preces, o espírito se aproveita de um corpo em preparo na família daquele a quem detestou. E pede aos espíritos incumbidos de transmitir às ordens supremas permissão para preencher na terra os destinos daquele corpo que acaba de formar-se. Emmanuel nos continua nos dizendo assim: aqueles que alimentam ódio e aversão, quando desejosos de melhoria, são induzidos por benfeitores da vida sublimada a se reencarnarem juntos, a fim de apagarem as labaredas de discórdia que lhes atormentam a vida íntima, através de provações atravessáveis em comum. Quer dizer, nós nos concordamos, nós aceitamos, nós nos submetemos, porque nós sabemos que nós precisamos de nos modificar, nós precisamos de fazer um processo de resgate, de cura, e nos é dada a oportunidade de reencarnarmos com aqueles a quem, em uma outra existência, nós criamos conflitos. Ele até diz aqui que, na maioria das vezes, coloca assim, né? Na maioria das vezes, as famílias se reúnem por laços de afinidade, mas também acontece casos como esses. E casos em que há laços de afinidade não precisam de recuperação, não precisam de cura. A situação que precisa ser tratada é exatamente naquilo que nós ainda não nos curamos, porque a vida está aberta. Mas aí mais na frente, coloca assim: Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede, só permite as que podem ser cumpridas. Se alguém não consegue cumpri-las, não é que lhe falte possibilidade, falta vontade. E aí são inúmeras as situações que nós passamos no ambiente familiar, né? Tanto de situações como essas que a gente está colocando aqui, de vidas passadas, de vidas anteriores, mas de situações que são construídas nesse próprio momento, nessa própria reencarnação. E Emmanuel até coloca algumas hipóteses aqui. Se os propósitos desse ou daquele familiar te parecem claramente opostos aos ideais superiores que abraças, abençoa-o com os teus melhores pensamentos e não lhes barres os passos no caminho das experiências que se lhe fazem precisas. Não despreze teus pais ou teus filhos por serem desorientados ou doentes, porque talvez tenhas sido, em existências já transcorridas, a causa direta ou indireta dos desequilíbrios ou enfermidades que patenteiam. Inúmeras podem ser as situações por estarmos, às vezes, numa situação conflitiva na família. Em muitas ocasiões, terás renascido em consanguinidade com parentes rudes e, às vezes, cruéis, unicamente por amor a eles, de modo a auxiliá-los na transformação necessária, com as tuas demonstrações de tolerância e paciência, devotamento e humildade. Então, nesse processo de reencarnação, nesse processo de resgate, nesse processo de recuperação de nossas feridas, de nossas condutas morais equivocadas, o que nos cabe, até a companheira estava colocando aqui, da questão do quanto nós precisamos
de agradecer, ter gratidão aos pais, né? Pela oportunidade que nos deram da reencarnação. Porque esse tema é honrai a vosso pai e a vossa mãe. E nós sabemos que existem inúmeras situações, não seja por conflitos anteriores, de existências anteriores, mas no momento preciso dessa reencarnação, em que os pais, assim como nós, nesse mundo de provas e expiações, não sabem como se comportar, como agir, qual a melhor maneira de proceder. E aí, sempre no final das contas, nos caberá trabalharmos em nós a nossa capacidade de perdoar, de relevar, de compreender. Porque o processo de evolução ele é particular, ele é único, né? E uma coisa que mais chama a atenção nesse estudo é assim, a gente fala da caridade, da transformação interior, da reforma íntima. E ele diz aqui, é mais do que amar ao pai e a mãe, você tem que honrar o pai e a mãe. Quer dizer, tudo aquilo que você procura realizar em favor do próximo, compreender, tolerar, perdoar, não julgar, você tem que fazer mais ainda com relação aos seus pais. É mais do que amar, é honrar. Coloque várias outras situações, como a companheira colocou, né? Pessoas que às vezes na vida, porque os parentes próximos dos pais é que estão na vida diária com a gente. Então, talvez por isso que seja mais difícil, às vezes, a gente ter atitudes mais compreensivas, mais tolerantes com os erros deles. Porque o próximo, mais distante, o vizinho, ele não está no contato diário, ele não está naquela criação desde a nossa desde que nós nascemos, né? Desde que a gente se entende por gente aqui na face da Terra, nessa reencarnação. E aí ele vai colocando que honrar é o seguinte, é mais do que você colocar o pai, você dá os pais que estão com determinadas dificuldades financeiras, por exemplo, você dá o necessário. Não, faça mais. Se você pode, lógico, diante das suas possibilidades, dê mais. Dê um supérfluo dentro das suas possibilidades. O seu pai no cômodo mais simples da casa. Eu acho que é bem mesmo você trabalhar o máximo de melhor que você puder ser com aqueles que estão mais próximos de você. Ainda que existam dificuldades, que existam rancores que inclusive precisam ser trabalhados, questões que precisam ser perdoadas, e como disse aqui, né? Em muitas ocasiões terá renascido em consanguinidade com parentes rudes e às vezes cruéis, unicamente por amor a eles, de modo a auxiliá-los na transformação necessária, com as suas demonstrações de tolerância e paciência, devotamento e humildade. Então, é muita coisa que a gente precisa trabalhar no sentido de buscarmos sermos as melhores pessoas possíveis, em primeiro lugar, por nós mesmos, e em continuidade por aqueles que são mais próximos de nós. Inclusive, até como a companheira falou, nós recebemos de volta tudo aquilo que toda a nossa ingratidão. Nós passaremos por situações também onde nós vamos nos ver assim, nossa, não reconheceu nada do que eu fiz, todo o amor que eu dei, toda a dedicação que eu tive. Porque talvez você em algum momento da sua existência, ou a essa ou outra, você também tenha agido da mesma maneira. Aqui nesse capítulo até fala de situações de como os pais devem agir com os filhos, né? Mas nós quisemos assim, acentuar bem, como o título coloca, né? O nosso proceder com os nossos pais. E aqui coloca, né? A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Quer dizer, você fica no rancor, você fica na mágoa, você fica na intolerância por determinadas circunstâncias que aconteceram, e você se dá o direito, por egoísmo, de não fornecer aos pais, por exemplo, aquilo que eles não me forneceram, eles não me deram, eles não contribuíram. Então eu também agora não vou. E é exatamente o contrário do ensinamento de Jesus, né? Combater
com mal com bem, dar a outra face. Quer dizer, tudo que você procurar fazer com o próximo, mais distante, você tem que procurar com mais forças ainda fazer com aqueles que te deram a oportunidade da reencarnação. E que cuidados você dentro das suas limitações, dentro das suas possibilidades. E aí a companheira já falou, né, do trecho do Evangelho, em que Jesus estava numa reunião, atendendo, e chegaram Maria e os irmãos dele, e ele disse que perguntaram: sua mãe e seus irmãos estão lá, eles estão querendo entrar, estão querendo falar com você, uma situação como essa. Ele disse: mas quem são os meus irmãos? Quem são os meus pais, meu pai e minha mãe? São todos os que fazem a vontade do meu Pai. E aí, quando fala dessa questão da parentela espiritual, como a companheira colocou, dessa afinidade, mesmo que às vezes não está na mesma família consanguínea, mas você às vezes tem mais afinidade com aquele outro que não é da sua consanguinidade. Mas, não é uma questão assim, porque eu me simpatizo mais com o fulano, porque às vezes a gente pode se simpatizar com pessoas que têm uma conduta equivocada, porque eu estou naquela sintonia de conduta equivocada. Essa parentela espiritual é no sentido de que, conforme o ensinamento de Jesus, quem são meus irmãos, quem são os meus pais, são aqueles que fazem a vontade de Deus. Quer dizer, qual é a sintonia que eu estou buscando? Né? Aqui a gente acabou de falar de situações conflituosas em que eu tenho que trabalhar, porque essas pessoas que estão em situações conflituosas, nada as impede de que mais assim no futuro, não nem tão distante, eles possam também estar ligados a gente por laços espirituais também, de afinidade e de amor, porque nós aproveitamos a reencarnação para modificar a história passada, tivemos essa oportunidade. Esses são os laços espirituais que Jesus quis dizer, no sentido de eu busco ser uma pessoa melhor, mas que naturalmente eu vou querer me afinizar com aquele que também se busca ser uma pessoa melhor em termos morais. E pode acontecer que o laço da consanguinidade também esteja ali junto com a parentela corporal, como seja a parentela espiritual. Então, mais o que? Eu também não estou finalizando, tá, Helena? Então é isso. Até coloca aqui, né, de todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração. Alguém que suporta com coragem a miséria e as privações materiais sucumbe ao peso das amarguras domésticas, torturado pela ingratidão dos seus. Mas aí nós estamos aqui agora nesse momento, nessa oportunidade, buscando conhecimento para compreender melhor as questões, né, do ambiente familiar, das relações familiares, e com base nos ensinamentos que nós temos, da nossa capacidade e do nosso dever de nos autoconhecermos, em que Deus colocou que não dá prova superior às forças daquele que a pede, né? Até coloca, né? De fato, quantos há que, em vez de resistirem às mais inclinações, se comprazem nelas? É a esses que ficam reservados o pranto e os gemidos em existências posteriores. Admirar, no entanto, a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Então, que nós possamos aproveitar toda a oportunidade que nós temos agora, nesse momento, nessa existência, para fazermos a nossa cura interior, buscar, reconhecer aquilo que eu posso me modificar. Às vezes o próximo, seja da família ou não, ele precisa fazer um processo dele de mudança, mas que nós possamos nos concentrar em nós e fazermos o nosso processo de mudança. E dentro desse processo de mudança, ter em mente que é um mandamento. Honrar a vosso pai e a vossa mãe é um mandamento, faz parte desse processo, é condição básica do processo de mudança. Esse mandamento, quer dizer, você não só amar, você respeitar, você acolher, você cuidar, principalmente quando os pais já estão idosos, né? Você dar prioridade a eles, até
aqui usa a palavra, tenha condescendência com eles, tenha complacência com eles. Faça assim, dentro das possibilidades, à vontade deles, porque você quer ser agradável. Tudo por gratidão, por mais que tenham sido equivocados em algumas circunstâncias. Porque todos nós estamos nesse mundo de provas e expiações e nos equivocamos mesmo. E então aqui encerra assim. Essa reencarnação é um momento supremo, no qual, sobretudo, o que importa é o espírito não falir murmurando, se não quiser perder o fruto de tais provas e ter de recomeçar. Em vez de vos queixardes, agradecei a Deus a oportunidade que vos proporciona de vencerdes. E não só nessa circunstância, talvez de conflito familiar, mas como qualquer outra circunstância em que nós precisamos nos auto-vencer. Que nós tenhamos essa força, essa coragem de nos modificarmos, essa vontade, né? Como ele coloca aqui, muitas vezes, porque não é porque você não tem a possibilidade de mudar, você não investe na vontade, então que nós usemos todos os nossos recursos possíveis e imagináveis, e a prece é um deles, para que a gente possa entrar no processo de tratamento, buscando reconhecer como, na verdade, eu quero ou não quero me modificar, contra eu quero ou não quero perdoar. É isso, meus irmãos, esse foi o nosso estudo de hoje. Que Deus nos abençoe. Obrigada pela atenção. Graças a Deus. Eu esqueci de falar do filho. Eu tenho que falar desse livro. Que companheiro, Eliana, com todo carinho, me emprestou esse livro, colocando uma informação muito bacana, que sempre o conhecimento nos ajuda. Ela colocou o seguinte: esse livro aqui, O Voo Mais Alto, de Luiz Sérgio, psicografado por Irene Machado. Que ela coloca o seguinte, que lá, antes de reencarnarmos, existem colônias espirituais que são voltadas para o trabalho do progresso da família. Aí o benfeitor explica: vários lares daqui abrigam espíritos que são elucidados para voltar à Terra. As casas são verdadeiras escolas, tendo por mestres espíritos bons que a outros ajudam com dedicação e carinho. Estas casas são lares escolas, preparando espíritos para bem conviver em famílias na Terra. É isso. Boa noite. Vamos agradecer às companheiras Eliane e Vanessa pelo estudo, pelo esclarecimento. Isso para que a gente sinta que a doutrina espírita é uma viagem interior de conhecimento, de aprendizado e de salvação. Então, meus irmãos, na próxima semana, na próxima sexta-feira, apesar de ser feriadão, nós estaremos trabalhando normalmente na nossa casa espírita. Na sexta-feira, é Cristiana e Georgina que vão nos trazer o estudo Jesus e Atualidades. É você, companheira? Pois é, eu só tenho o nome do livro, Jesus e Atualidades. E na quarta-feira de cinza também estaremos trabalhando normalmente. É a companheira Jaqueline, que vem de Nilópolis, e o tema é livre. Eu quero aproveitar para falar para vocês desse momento importante, que é o momento do passe magnético. A gente sabe que através da nossa fé, da nossa vontade, a gente pode eliminar todos os obstáculos que estão nos atrapalhando, que é físico, material ou espiritual. Vai depender lá dentro da nossa fé, da nossa conversa com Jesus, pedir única e exclusivamente por nós. É como um consultório médico.
Então nós temos hoje, os nossos passistas são Marco Antônio na dirigência, passista também, Sandra e Vanessa, correto? Então vamos ficar sentadinhos, aproveitar para fazer os últimos pedidos pelos nossos amigos, inimigos, encarnados, desencarnados. O momento é esse aqui no salão. E nós temos um anjinho de cada lado, escutando tudo que a gente está pedindo para enviar para o Pai. Eu vou pedir à companheira Aparecida para apagar a luz para a gente fazer nossa prece final. Amado Mestre Jesus, queremos agradecer por esta noite, pelos ensinos aqui divulgados. Queremos também, Senhor, pedir a proteção para todos os nossos irmãos desencarnados e aqueles amigos encarnados, inimigos encarnados, que eles possam, Senhor, também sentir o Teu amor, o Teu afeto, o Teu perdão. Mestre Jesus, Mestre querido, também queremos pedir pelos nossos companheiros internautas que estão sempre nos acompanhando, que eles também possam ser abençoados. Abençoe a nossa semana, o nosso feriadão, que tenhamos cuidados redobrados nessa época de tanta tentação e de tanta perturbação espiritual. Mestre amado, abençoe nossa casa, sempre com as portas abertas, esse farol de luz, Mestre Jesus, que ilumina todos nós. Gratidão sempre, e fica conosco, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja com as graças de Deus.